Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 12 de maio de 2021. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom Conexão Manaus. E por essa razão estou trazendo mais uma reflexão bíblica baseado no livro de Hebreus capítulo 11. O versículo 5 é o que eu estou trabalhando esses dias. E essa semana eu falei sobre a fé e o score. Falei sobre a fé e a mentira, ou a mentira e a fé. E hoje eu vou falar sobre a questão da fé e o perdão. A fé e o perdão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 22, para nós podermos entender o que eu quero trazer relacionado à questão da fé e o perdão. Gênesis 5, 22 fala assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Aí você vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e fala assim: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós vemos aqui a questão do perdão, a fé e o perdão. Nesses 23 anos de fé, 23 anos que ando com Deus, eu já vi muitas coisas que percebo dentro do pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras Sagradas. Já quase 10 vezes que leio a Bíblia, aproximadamente quase 1000 livros lidos pela misericórdia de Deus, porque eu me considero praticamente analfabeto. Eu cursei mal a 4ª série, fiz até a 4ª série primária, fiz todo o pouquinho conhecimento que eu tenho foi tudo através de livros, estudando à distância. Em colégio, presencialmente falando, eu só fui de 1º, 2º, 3º até a 4ª série do primário, que hoje eu nem sei como é que se chama. Então, eu prego a palavra pela misericórdia de Deus. Eu ensino a palavra pela misericórdia de Deus. Trago alguns sermões pela misericórdia de Deus. Falo algumas reflexões pela misericórdia de Deus. Porque se você for ver, a pessoa com a 4ª série é fraca. E foi o que eu fiz. Fiz a 4ª série, depois eu fiz o 1º grau por correspondência no Instituto Padre Reus, e pronto, parou por aí. E o resto tudo foi através de livros sozinho, só eu e Deus. Então é para que você possa entender que tudo que a gente aprende é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Hoje tem muitos colégios bons, muitas faculdades boas. Já tenho alguns cursos teológicos dentro do nível superior, Mas aí você me pergunta: como que você fez um curso no nível superior que se você só fez a 4ª série e fez um supletivo aí à distância? Porque quando
Quando você se matricula dentro dos cursos teológicos, a maioria são cursos teológicos internos ou mesmo à distância, mas muitas vezes não exige essa questão de primeiro e segundo grau, porque é à distância. Você ainda consegue fazer ainda muito curso teológico em nível superior, sem apresentação de um certificado de segundo grau, de primeiro grau e assim por diante. Então, todo o meu conhecimento teológico eu fiz e venho fazendo através da minha perseverança relacionada à minha fé em Jesus Cristo. Então, uma certa vez, Deus me chamou a atenção, Deus me exortou em cima do púlpito, uma certa vez, porque toda vez que eu ia trazer um ensinamento, ia trazer uma palavra, eu sempre me justificava porque isso, porque aquilo, e Deus me corrigiu relacionado à questão do meu conhecimento de instruções de colégio. Então eu ficava muito justificando e Deus, uma certa vez, me corrigiu relacionado a essa questão. E aí nunca mais eu toquei nesses assuntos. Estou tocando esses assuntos aqui, nesse momento, mas com temor, porque Deus ele não quer que eu fique justificando se eu tenho primeiro grau, se eu tenho segundo grau, se eu tenho uma faculdade, se eu não tenho. Todo o meu conhecimento que eu tenho foi Deus que me deu. Aprendi a ler, a escrever pela misericórdia de Deus. Então, o que tem isso tudo a ver com o que você quer trazer? Eu quero falar que dentro da questão de nós andarmos com Deus, nós aprendemos muita coisa. E uma coisa que eu tenho visto é que a fé e o perdão, elas andam de mão dada. Aonde a fé em Jesus está, o perdão também está. Não tem como a pessoa dizer que tem fé, uma fé bíblica, uma fé em Jesus Cristo e não exercer o perdão, não perdoar, né? Não amar ao seu próximo, não amar o seu semelhança, né? Odiar o seu irmão, ter indiferença com o seu irmão, né? Por pouca coisa nesta vida. Já vi gente que consegue alguma coisinha material e já começa a desprezar aqueles irmãos mais simples, né? Quando começou na fé, era a paz do Senhor, meu irmão, subia no monte junto com aquele irmão simples, né? Ia na pizzaria junto com aquele irmão simples. Então, tinha um relacionamento bacana com os irmãos mais simples. A partir do momento em que a pessoa, vamos supor, entrou para um nível social mais alto, voltado à questão de uma faculdade, ele começa a mudar, porque os seus relacionamentos na faculdade já é pessoas diferentes, no nível mais alto, fala melhor, né? Enfim, e começa a mudar. Quer dizer, o andar com Deus, Enoque andou com Deus, né? Enoque andou com Deus. Você pensa que andar com Deus é fácil? Porque andar com Deus, você precisa ter uma disciplina. Não tem como você dizer que está andando com Deus, ando com Deus, né? E não perdoar o seu semelhante, não amar o seu semelhante, não ajudar o seu semelhante. Então, se você anda com Deus, primeiro você precisa ter fé. Porque diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se você não tiver uma fé, não tem como você andar com Deus. Enoque andou com Deus pela fé, como está lá escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Deus arrebatou Enoque para ele não provar a morte física que eu estou falando. A Bíblia fala que quando o Senhor
vier buscar a sua noiva, a sua igreja, tem muitos que não vão passar pela morte, vão ser arrebatados, né? Vão ser arrebatados sem morrer, sem passar pela morte. Diz a Bíblia que vai ter, num abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, estão vivos, seremos transformados. Quer dizer, esse corpo corruptível, ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Naquele momento da transladação aqui, do arrebatamento, nós não vamos morrer, vai ser apenas transformado. Se, por exemplo, o arrebatamento da igreja acontecer e você estiver vivo, você não vai morrer. Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, sem ver a morte. Agora, não sabemos, vamos supor, dentro desta situação, se Enoque está lá no céu, em carne e osso, porque diz a Bíblia que no céu não tem como entrar carne e sangue, não tem. Então, eu creio que Deus, Enoque foi arrebatado, como lá em 1 Tessalonicenses fala que foi transformada, alguns vão ser transformados. Então, Enoque já participou de um arrebatamento. Antes de Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, o primeiro foi Enoque, que foi arrebatado, que não provou a morte. O segundo homem que foi arrebatado foi Elias. Elias também foi arrebatado sem provar a morte. E o terceiro, que foi Moisés, mas Moisés ele passou por a morte. A única diferença é porque desses três personagens bíblicos, Enoque, Elias e Moisés, nenhum encontraram o corpo dele. Ninguém, nem o de Moisés foi encontrado. Diz a Bíblia que teve uma guerra entre Miguel e um demônio para tomar o corpo de Moisés, mas não conseguiu. Então vemos que existe um privilégio para aqueles que andam com Deus pela fé e que é justo, né? Porque andar com Deus você tem que ser justo, andar com Deus você tem que ser honesto, andar com Deus você tem que ser fiel, andar com Deus você não pode ter mágoa no coração, andar com Deus você tem que perdoar, andar com Deus você tem que amar o seu semelhante, andar com Deus você tem que ajudar o seu próximo. E tem gente que começa a conseguir alguma coisinha e começa a desprezar os irmãos da igreja, começa a desprezar os seus parentes, os primos, os tios, né? Os avós, toda a parentela toda. Começa a desprezar. Tem pessoas que eu conheço no meu meio que não visita mais lá em casa, né? O meu pai, a minha mãe, lá, muitas vezes carente de uma visita, mas o vizinho de lado passa 10 anos sem visitar o irmão, né? Muitas vezes o meu pai lá passando por momentos difíceis, muitas vezes debaixo de depressão, precisando de uma visita, e não visita. Nenhum dos irmãos dificilmente vai lá visitar o meu pai, ali no setor de Itaueira, Piauí. O meu pai é o Henrique, né? É o Henrique Ferreira de Souza, e minha mãe é a Maria da Paz Rodrigues Ferreira. E meu irmão é o Hélio, ali, que é apelidado como Lerbão, como Capitão, o Raimundo da Guia, né? Tem a Márcia, tem a Marcela ali, e tem a Ivone, mas já mora aqui em Manaus, tem a Adriana, que mora lá em Brasília. Então, é uma família ali, a família Ferreira, que muitos não querem nem se denominar que é Ferreira, e sente vergonha. Então ali, muitas vezes os meus pais ali passam por momentos difíceis que não recebem uma visita nem do irmão nem de uma irmã. E morando ali bem próximozinho, e sabendo a situação que está passando. E seus filhos é de igreja, né? É de igreja, mas
faz aquela discriminação de placa, porque eu sou batista e batista não pode visitar o outro, que é assembleia, do assembleia não pode visitar o batista, né? E aquela besterola, né? Porque hoje, graças a Deus, eu não tenho placa de igreja. Qualquer um eu posso visitar sem nenhum medo, sem nenhum receio. Porque quando nós chegarmos lá no céu, não existe placa de igreja, né? Não existe eu que sou batista, que sou assembleia, que sou universal, que sou Deus e amor, que sou testemunho de Jeová, que sou do véu, sei lá, enfim. No céu não existe isso, né? A Bíblia fala que só existe um só batismo, um só Senhor, né? Uma só fé. Não existe esse tipo de coisa. Então, a fé verdadeira é a fé em Deus. E precisamos andar com Deus. E se nós andarmos com Deus, não tem como nós ter essa indiferença, né? Porque a pessoa diz, mas eu não sou crente, mas eu sou filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, ou é filha de Deus, por que não visita o seu irmão, né? Por que não visita os seus parentes? Que tem indiferença com seus parentes, com seus sobrinhos, nem fala, bate de ombro, falta morder um aos outros, mas não fala. Por quê? Então isso não podemos dizer que somos filhos de Deus ou que andamos com Deus. Quem anda com Deus é diferente. Olha Enoque aqui, livro de Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. E lá em Hebreus 11:5, lá fala, e pela fé Enoque foi arrebatado para não provar a morte. Então, meu filho, precisamos aprender a perdoar, porque tem muitos que, até irmão de dentro da igreja, que se intriga com outro irmão e dizem que vai para o mesmo céu. Como que uma pessoa intrigada com outro irmão, ou com um irmão da igreja, seja com um irmão mesmo de sangue, vai para o céu, vai entrar no céu? Não tem como. A Bíblia fala que quem anda com Deus, ele tem que exercer misericórdia, tem que ter misericórdia. Como é que você anda com Deus, diz que anda com Deus e é filho de Deus e não perdoa o seu semelhante, e não ama o seu semelhante? Como é que fica essa situação? E a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é filho do diabo. Não tem como você odiar o seu irmão e ser filho de Deus. Os filhos de Deus não odeiam o seu irmão. Os filhos de Deus visitam o seu irmão de sangue e seu irmão da fé. E nós vemos lá no Piauí, ali, no setor de Itaueira, que está lá, muitas vezes meu pai e minha mãe doente e não recebe uma visita de um parente. Só mal os filhos que vai lá visitar. E os outros ali ao redor, ali morando ao redor, de distância assim mais ou menos de uns 10 a 15 metros, mas não vai na casa do outro. 10, 20 anos sem ir na casa do outro. Porque não gosta. Porque não vai com a cara, né? Porque isso e porque aquilo. Aí tem os filhos que muitas vezes são formados, né, em arquitetura, mestre de obra, não sei o que, compra um carrinho aí acha que já é alguma coisa. Olha, eu fiquei muito triste e muitas vezes saber dessas notícias, eu aqui em Manaus. Por isso que eu estou fazendo essas reflexões. Se chegar aos ouvidos de qualquer um, que eu não vou falar o nome, que você que é filho de Deus, que você que diz que anda com Deus, tem que parar com essa besteira. Parar com essa besteira, visitar os seus primos, né? Amar os seus primos em Cristo Jesus, pregar o Evangelho para eles, falar do amor de Jesus para eles. É isso o verdadeiro filho de Deus. Aqueles que andam com Deus, que diz que tem uma fé em Deus. Então, é isso que você precisa fazer. Visitar os seus parentes enquanto é vivo. Porque isso você não vai perder. Visitar os seus tios, visitar as suas tias, né? Visitar os seus avós, visitar os seus parentes, seus irmãos da fé, os que não é irmão da fé. Ter aquela comunhão, não é ficar 10, 20 anos sem nem falar com o outro, porque tem um nível social mais alto do que o outro. Isso não pode. Então,
A fé e o perdão, eles andam de mão dada. Aonde a fé está, tem perdão. Aonde a fé está, tem amor. Aonde a fé está, há misericórdia. Aonde a fé está, tem compreensão. Eu estou falando de uma fé bíblica. Eu estou falando de uma fé verdadeira. Não vem com essa que você é de outra denominação e aí olha para aquele outro irmão que é de outra denominação e não vai com a cara. Não existe isso. Se você não vai com a cara de determinado irmão, alguma coisa está errada. Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de um crente e o crente olha para o outro e não vai com a cara do pastor, outro pastor não vai com a cara do outro pastor, né? Um diácono não vai com a cara de outro diácono, um presbítero não vai com a cara de outro presbítero, um evangelista não vai com a cara de outro evangelista, um bispo não vai com... E como é que pode essa relação? Nós somos o templo do Espírito Santo, e quem é o templo do Espírito Santo de Deus, ele tem que ser diferente. Quando você vê o seu irmão em Cristo Jesus, você tem que se alegrar porque você está vendo um servo de Deus, honrar. Hoje a gente vê muitas vezes as pessoas desonrando por qualquer coisa, qualquer besteira. E isso não vale a pena, porque quando nós descer a sepultura, né, isso não vale nada. Todos vão passar pela morte, né? Todos vão descer a sepultura se porventura não aconteceu o arrebatamento da igreja naquele momento. Então, aprenda isso. Enoque andou com Deus e depois gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então Enoque viveu 365 anos. Olha só naquela época. Então, eu não sei com quantos anos ele começou a andar com Deus, mas vamos supor que Enoque aí andou aí começou a andar com Deus com seus 65 anos. Então, 300 anos andando com Deus. Eu não sei quantos anos você tem andando com Deus. Quer dizer assim, o que é andar com Deus? Quer dizer, você está na fé em Jesus Cristo, você ter aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida. Quantos anos tem? Eu tenho 23 anos que já ando com Deus. Então eu tenho que aprender isso, que a fé, ela tem que ter o perdão. Perdoar aqueles que nos machucam, perdoar aqueles que nos odeiam, perdoar aqueles que querem nos ver derrotados, perdoar aqueles que querem nos ver no fracasso, tem que perdoar. Perdoar os nossos inimigos, perdoar, porque esse é o papel de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro homem ou mulher que anda com Deus, aquele que tem uma fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que andar com Deus tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque agradou a Deus. Hebreus 11:5 lá fala que Enoque obteve testemunho que agradou a Deus. Por que ele agradou a Deus? Porque justamente Enoque tinha uma fé verdadeira. Foi o segundo homem que exerceu fé na antiga aliança. O primeiro foi Abel, né? E segundo, aqui a questão do Enoque. Então, dentro dessa visão bíblica, dessa reflexão, eu quero te chamar a atenção, se você tem alguma pessoa intrigada, né, vai lá, faz aliança, porque diz a Bíblia que se tu levar a tua oferta no altar, que é o altar onde você busca Deus, né, Deus não vai receber a sua oferta. Você tem que ir lá reconciliar com o seu irmão e depois trazer a oferta perante Deus. Isso é Bíblia, é bíblico. Então você não pode ir contra a própria palavra de Deus, porque aí que tipo de fé é essa que você tem, que a Bíblia te ensina a fazer uma coisa e você confronta a própria palavra de Deus? Então não tem como essa fé vir de Deus. A fé que vem de Deus faz com que o indivíduo obedeça a palavra dele. E a Bíblia é a palavra de Deus. Por que você não obedece? Por que você não quer obedecer a palavra de Deus? Aí fica difícil, fica muito complicado uma situação dessa. Por isso é que, dentro das minhas reflexões, eu sempre estou batendo nessas teclas.
E no meu canal eu só tenho 22 pessoas inscritas. Se eu fosse uma pessoa que estivesse aqui falando em línguas estranhas, estivesse aqui gritando, esperneando, fazendo algo assim fora do comum, eu já tinha aí uns 1.000, 2.000, 3.000 ou 1 milhão de inscritos. Mas como as minhas reflexões são reflexões que trabalham a questão do perfil, do caráter, de estrutura espiritual, de ordem espiritual, que coloca a pessoa naquele devido lugar para poder receber a vitória, aí muitos não querem se inscrever no canal dessa forma. Não querem não, para quê? Nem compartilha com alguém, porque vai ouvir as minhas reflexões, e as reflexões é conserto, é colocar as coisas em ordem para receber a vitória. E isso foi o chamado que Deus colocou na minha vida, é isso. Reestruturação de pessoas que estão reestruturadas, que não estão fora de ordem. Então, tu quer receber a vitória? Você que é obreiro, você que é pastor, e já é antigão na fé, aprenda isso. Não tem como tu ter fé e não perdoar. Se você não perdoa, você não tem a fé verdadeira. E você nunca andou com Deus e nem está andando com Deus. Pode estar andando com qualquer outra coisa, menos com Deus. Porque quem anda com Deus, agrada a Deus. E quem agrada a Deus, tem a fé em Deus. Não tem como você ter fé em Deus e odiar o seu irmão, né? E massacrar o seu irmão, e não perdoar o seu irmão. Ou ser intrigado com os seus irmãos. Intrigado mesmo. Intrigado. Então, que você pense um pouco sobre essa reflexão, busque mais conhecimento sobre isso, porque tem conhecimento da beça relacionado a essa questão de perdão. E aí você vai ver que a fé e o perdão, eles andam de mão dada. Não tem como você ter fé e não perdoar, né? Se você perdoa, é porque você tem fé, e uma fé verdadeira. Então aprenda isso. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.